O Carluxo pirou completamente num surto de inveja com o discurso do Lula na França, um discurso em total estado de graça. Lula se colocou como uma liderança do terceiro mundo global, ocupando o espaço que estava aberto. E isso fez com que o Carlos tivesse uma epifania. Ao ver o Lula discursar daquele jeito, ele deve ter tido uma revelação e pensado: de fato, o meu pai, ele é um nada, para não dizer que ele é um M. E aí ele começou com aquelas tolices e bobajadas bolsonarices de globalismo. Mas o discurso do Lula foi um discurso impressionante. Eu fiquei muito impressionado. E o Carluxo deve ter ficado impactado. Na sua opinião, o Carluxo ficou com inveja do discurso do Lula ao comparar com o Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro comparado com o Lula, ele é um nada, ele é um M? E o que você achou desse discurso do Lula? Te surpreendeu? Deixe seu like se você gosta do Carluxo com inveja e curtiu o discurso do Lula e se inscreva no canal. Se você não viu esse discurso do Lula, você precisa ver. Ele tá aqui no card e é obrigatório que você veja esse discurso. Foi um discurso assim em um completo estado de graça ao lado do Macron e de outras lideranças mundiais. O Lula começou o discurso falando assim: olha, eu tô preparando já há alguns dias esse discurso, Macron, mas eu não achei que tenha ficado muito bom, então eu não vou ler. Mas ele fez o discurso como se ele estivesse lendo, num improviso simplesmente genial, sem gaguejar, sem se apoiar a qualquer tipo de cacuete linguístico para pensar. Não, ele fez numa toada só, incrível, se posicionando como uma liderança global, como se ele tivesse de fato discursando na época de sindicalista. Deve ter sido o maior discurso do Lula desde a época que ele foi sindicalista. E ele cutucava o Macron, virava para trás, olhava para as lideranças, se colocando como um protagonista. E eu vi algumas críticas à posição do Lula nessa participação dele no Fórum Econômico de Financiamento em Paris. Críticas simplesmente estapafúrdias, ridículas. Foram críticas ridículas, porque o Lula se posicionou num discurso que eu falei pra vocês, vocês têm que ver, o link tá no card, como uma liderança global. Porque o Lula tem uma coisa, esse espaço de liderança de centro-esquerda, esquerda, estava aberto. Mas o Lula tem uma vantagem que muitos aqui no Brasil querem criticar, que é a idade. O Lula tem quase 80 anos, então ele passou por vários momentos históricos. E para ser política, a política é memória e Lula tem essa memória. Não memória de cabeça, mas memória da vivência. Então o que ele fez? Ele transitou por vários episódios relevantes da história, como o acordo de Bretton Woods, criação do FMI, o pós-guerra, elementos e discussões de fóruns internacionais como o protocolo de Kyoto, a COP de Copenhague e até mesmo a eleição do Barack Obama, na qual o Lula ficou chateado porque o Obama ele não cumpriu alguns acordos comerciais. E o Lula fez todo esse apanhado histórico, transitou por todos esses momentos históricos para fazer críticas ao protecionismo europeu ou o protecionismo dos países ricos com relação aos países mais pobres. Então isso o colocou como uma liderança de fato, um líder global, não do Ocidente, mas dos países emergentes e em desenvolvimento. O Lula, nesse discurso, ele se apresenta como sendo o porta-voz desses países. Um espaço de esquerda, centro-esquerda ou até mesmo de centro que não estava ocupado. E foi muito interessante a postura do Lula. Primeiro, criticando o FMI com relação à Argentina, mostrando que ele não estava ali para discutir apenas questões paroquiais do Brasil, mas questões mais amplas, de impacto internacional e também de relevância mundial. Foi um discurso incrível. E ele começa, ele ficou falando de projetos da África. Não, porque nós já tivemos vários projetos da África de financiamento, mas que nunca foram pra frente. O presidente do Congo falou até agora há pouco, mas se o Rio Congo dá pra colocar 3 hidrelétricas do tamanho de Itaipu ali, que resolveriam parte do problema de energia que o Congo possui e também de desenvolvimento. E ele traz para si, puxando também a importância dos bancos dos BRICS, fala, ó, a Dilma é presidente do Banco dos BRICS, ela tem a caneta, ela vai dar financiamento. Então ele se coloca como porta-voz dos países que não possuem voz. Foi assim, ele trouxe todas essas questões relevantes do terceiro mundo, como queira chamar, né? O problema de falar terceiro mundo é que denuncia um pouco a idade, porque esse é um termo que ficou antigo, mas ele trouxe todas as questões do terceiro mundo para orbitarem ao redor dele. E ele se posiciona como um protagonista, com uma liderança global, com memória, com experiência e principalmente como alguém que
tem condições de negociar, de trazer assuntos importantes. Tanto, pessoal, tanto que ele, nessa posição, ele se propôs a aumentar essa discussão ou a colocar um novo paradigma na questão climática e de preservação, ao atrelá-la com a desigualdade social. Muitos já fazem isso, já fizeram, mas uma liderança como Lula, essa é a primeira vez. Então o Lula, ele pode ter começado um ponto de ruptura, um ponto de inflexão para uma nova discussão com relação às mudanças climáticas e à preservação das florestas, do clima e afins. Porque ele falou o seguinte, a gente pode estar com um clima ótimo, a floresta pode estar linda, mas as pessoas não podem passar fome. O que o Lula está dizendo não é que, ora, nós temos que não preservar as florestas, não preservar o clima para reduzir a desigualdade social. Não é isso que ele falou. Ele falou que as duas coisas precisam caminhar juntas e, de fato, os problemas climáticos acabam impactando também na desigualdade social. Nós precisamos atrelar essas duas coisas. Vocês querem ter um ponto? Por exemplo, a Amazônia. A Amazônia, ela tinha até 2018, para vocês terem uma ideia, o interior do estado do Amazonas. 0,2 médicos ou médico para cada 1.000 habitantes. Era a pior proporção de médico por habitante no Brasil, 0,2. E por quê? Porque o interior do estado do Amazonas, coberto pelas florestas, muito densa, fechado, de difícil acesso, promove uma desigualdade social muito grande. E onde há desigualdade social, é difícil que você leve, por exemplo, médicos para trabalharem naquela região. E quanto menos saúde você tem, mais desigualdade você acaba tendo. E isso acaba, esse momento de desigualdade, ou essa situação de desigualdade, acaba propiciando ações ilegais que acabam destruindo a floresta, como garimpo e outras atividades ilícitas. Então a discussão do Lula é uma discussão importante, é uma abordagem nova que mostra também a preocupação do Lula com a desigualdade social. Essa é a maior preocupação política do Lula nesse terceiro mandato. O que o Lula quer fazer? O Lula quer ter impactos econômicos, mudanças econômicas estruturais que possam reduzir a desigualdade social. É uma visão social-democrata para poder mitigar os efeitos do neoliberalismo. E é isso que ele quer. Então, se o Lula tiver que sofrer algumas derrotas para o Arthur Lira na Câmara dos Deputados, para aprovar o arcabouço fiscal, para aprovar a reforma tributária, para poder reduzir a desigualdade social, ele não está nem aí, porque essa é a prioridade. E o Lula sabe que com 77 anos ele tem uma urgência para aprovar esses projetos, para fazer essa mudança. E ele leva isso para uma questão mundial, para uma questão global, como de fato uma verdadeira liderança. Ele vai tentar combater a desigualdade social através da política. Isso foi o que o Lula apresentou no discurso dele na França e também foi o que o Lula tem feito aqui no Brasil com as políticas do Fernando Haddad, da Simone Tebet e também do Geraldo Alckmin. Nós precisamos fazer um plano Safra para a indústria. Então ele vai atacar o agronegócio, ele está sendo muito criticado pelo agronegócio, e recebe críticas estapafúrdias, foi ridículo as críticas que o Lula teve nesse discurso, e outras, até mesmo críticas aqui. Mas ele tenta trazer questões que são importantes. E o que ele falou no discurso acaba calando qualquer tipo de crítica com relação ao Lula ser ultrapassado. Porque o que mais está vindo da imprensa, não, o Lula ele está com uma visão ultrapassada, o Lula está com uma visão antiga, uma visão antiquada, um enorme preconceito pelo fato do Lula não ter um diploma universitário, ser um torneiro mecânico, ser um operário, essa é a verdade, e também por ele ter quase 80 anos. Mas essa discussão do Lula a respeito de desigualdade social com impactos climáticos é uma discussão nova do ponto de vista de uma liderança global. Além disso, o Lula criticou a composição do Conselho de Segurança da ONU, falou não reflete o que nós estamos vivendo hoje. A distribuição, a questão política hoje não reflete o Conselho de Segurança da ONU. O que o FMI tem feito com a Argentina também é um exagero, é um erro. E o próprio FMI não consegue resolver ou discutir as questões políticas atuais do mundo moderno. E por que nós não podemos fazer negócio? Por que nós temos que fazer negociações em dólar? Por que eu tenho que comprar e negociar em dólar com a Argentina, que é meu parceiro, aqui é o meu vizinho? Questões modernas que mostram que ele é um líder atual com projetos atuais e modernos, calando completamente essas críticas estapafúrdias a respeito do atual governo Lula, como algumas pessoas
como alguns jornalistazinhos sem diploma, mas que acham que podem menosprezar o Lula. E depois de tudo isso, era óbvio que o Carluxo ele iria pirar. Ele viu o Lula, o discurso do Lula com toda certeza, e ele comparou com o pai. Os discursos tolos do Bolsonaro no G20, na ONU, em qualquer oportunidade dele. O Itamaraty não podia fazer, tinha que boicotar as reuniões bilaterais do Bolsonaro para ele não passar vergonha, como aconteceu em 2019 no Fórum de Davos. Mico atrás de mico. E aí o Carluxo, vendo, comparando, falou, teve uma epifania e falou, o meu pai de fato, ele é um nada, ele é um M em comparação com o Lula. Então qual foi a crítica que o Carluxo fez? O Lula está criticando, critica o agronegócio. E aí começou a fazer aquelas associações, aquelas bobajaiadas globalistas do Olavo de Carvalho. Críticas sem qualquer tipo de embasamento, críticas que um Carluxo, um bolsonarista, é capaz de fazer. Tudo isso motivado pela inveja. Mas eu também ficaria com vergonha do meu pai.